Bom, senhores, continuando então o bloco passado, nós vimos que no CPP, no artigo 159, combinado com o parágrafo 1º, a exigência é de um perito oficial ou 2 peritos ad hoc, sendo pessoas idôneas com curso superior preferencialmente naquela área objeto da perícia. Só que ele pode perguntar acerca da lei de drogas. E quando alguém é capturado em flagrante delito, por exemplo, com uma quantidade entorpecente ou para consumo pessoal, ou mesmo para traficância, artigo 28 ou 33 da lei, a materialidade do delito para o cometimento do crime do artigo 28 ou do artigo 33 deve ser comprovada através de um exame chamado de exame prévio. E aí, na lei de drogas, isso está estabelecido no artigo 50 da Lei 11.343 de 2009, parágrafo 1º, na tela. Para efeitos da lavratura, sublinha, do auto de prisão em flagrante, agora estou na lei de drogas, estabelecimento da materialidade do delito e para o flagrante e para estabelecer a materialidade do delito. É suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmada por perito oficial ou, na falta deste, pessoa idônea. Então, a primeira observação aqui é que na lei de drogas, OBS 1, na lei de drogas, é apenas um perito oficial, ok? Só que na falta de perito oficial, para a lavratura do auto de prisão em flagrante e a comprovação da materialidade, a lei de drogas, na parte final, fala, na falta do perito oficial, uma pessoa idônea. E aqui, senhores, nós já vemos uma primeira diferença do CPP, porque no CPP eu tenho um perito oficial ou então 2 peritos ad hoc. Então, no CPP, 2 pessoas idôneas com curso superior. Então, uma questão que ele pode colocar, inclusive na prova de medicina legal, ou então em processo penal, se forem peritos não oficiais, peritos ad hoc, para a lei de droga, para constatação no exame prévio, na ausência de perito oficial, é a mesma regra do CPP? Não. Aqui na lei de drogas, na ausência de perito ad hoc para constatação do flagrante, eu preciso apenas de um perito ad hoc. E aqui na lei de drogas, note que o parágrafo 1º não exige que ela tenha curso superior, o que é exigido no artigo 159, parágrafo 1º do CPP. Então, no CPP, recapitulando, a regra é um perito oficial, na ausência deste, 2 peritos ad hoc com curso superior, preferencialmente na área objeto daquela perícia. Na lei de drogas, para o flagrante, para a materialidade do auto de prisão em flagrante, um perito, que é o chamado laudo prévio da droga, um perito oficial, e na falta deste, um perito ad hoc também, não exigindo que seja portador de diploma de curso superior, apenas que seja pessoa idônea. Na droga, então, tanto o oficial quanto o ad hoc, apenas um, sendo que o ad hoc não precisa ter curso superior de acordo com a leitura do 50, parágrafo 1º. Tudo bem? Só que esse aqui, senhores, é o que a literatura chama processual e médico legal de exame prévio. Só que a lei exige o exame definitivo. O exame definitivo, ele é chamado de laudo toxicológico. Isso está nos livros de processo penal. Mas antes disso, voltando aqui sobre o laudo a falar sobre o laudo prévio, para que serve o laudo prévio? O laudo prévio serve para o auto de prisão em flagrante e para o recebimento da denúncia. Laudo prévio serve para o APF, o auto de prisão em flagrante, que é forma de instauração de inquérito policial por cognição coercitiva, para o recebimento pelo juiz da denúncia. Ora, recebida a denúncia sem laudo prévio, o laudo prévio caso ele esteja ausente, não há justa causa para o oferecimento da denúncia. Logo, a literatura processual penal vai dizer que ele é condição específica de procedibilidade da ação penal. A natureza jurídica, agora eu estou falando de processo penal, a natureza jurídica do laudo prévio
para o processo penal, tem natureza jurídica de condição específica de procedibilidade, porque a ausência dele faz com que não haja justa causa para o oferecimento da denúncia. Então ele é configurador de justa causa e a sua ausência, obviamente, faria com que aquela ação penal fosse desprovida de justa causa. Tudo bem? Isso aqui é processo penal. Agora, e para uma futura condenação, eu tenho de ter o laudo, pelo menos em tese, essa é a regra, o chamado laudo definitivo. E aí vem uma primeira pergunta sobre o laudo definitivo, chamado de exame toxicológico. O laudo definitivo precisa ser feito por quantos peritos? Aqui, senhores, há uma divergência na doutrina. Uma primeira corrente, e diria aos senhores que é minoritária, mas precisa ser falada numa prova de segunda fase, principalmente de processo penal, principalmente se for delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro, eu vou falar por quê daqui a pouco. Um autor que é o professor Paulo Rangel, que é desembargador do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, um dos principais autores do cenário nacional em processo penal. O professor Paulo Rangel, que inclusive é o examinador de processo penal do concurso de delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro, ele vai dizer que no laudo definitivo haverá necessidade de 2 peritos oficiais. E por que ele sustenta esta posição? Porque olha o parágrafo 2º da Lei de Drogas, artigo 50. O perito que subscrever o laudo a que se refere o parágrafo 1º, qual é o laudo que se refere ao parágrafo 1º? É o laudo chamado de laudo prévio. Então o perito que fez o laudo prévio não ficará impedido de, sublinha, participar da elaboração do laudo definitivo. Então a parcela da doutrina vai dizer o seguinte, ora, se o perito que fez o laudo prévio não fica impedido de participar, você só pode participar se for com mais alguém. Então, se é com mais alguém, pelo menos 2 peritos. 2 peritos para a confecção do laudo definitivo. Essa é a posição do professor Paulo Rangel no seu Manual de Processo Penal. Então, cuidado. Se você vai fazer delegado de polícia do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro ele é o examinador da banca de delegado. Essa tem que ser a posição a ser aventada numa prova de processo penal. Mas, André, e em medicina legal? Nosso módulo é de medicina legal. O Higino Carvalho Hércules não enfrenta essa questão. O Genival Veloso de França não enfrenta essa questão. O professor Wilson Ferreira, que é delegado inclusive da minha turma, que tem um livro sobre medicina legal, uma sinopse de medicina legal. E ele é examinador do concurso delegado e ele está do Rio de Janeiro, ele está na banca de medicina legal. Ele não enfrenta essa questão. Então me parece que aqui os autores de medicina legal não aprofundam neste tema, acerca dessa especificidade da lei de drogas. Agora, o Renato Brasileiro, e aí vem uma segunda corrente no processo penal, o professor Renato Brasileiro vai dizer que no laudo definitivo da lei de drogas seria um perito oficial apenas. Ele não compactua com a posição do Paulo Rangel. E na falta no laudo definitivo de perito oficial, aplicaria-se a regra do 159 do CPP. 2 pessoas idôneas com curso superior. Isso para o laudo definitivo. Essa é a posição do Renato Brasileiro no livro dele. O professor Norberto Avena, por exemplo, vai falar que é um perito apenas no laudo definitivo, não encampando também a posição do professor Paulo Rangel. O professor Nestor da Távora também traz a mesma posição do Norberto Avena e do Renato Brasileiro. Então, no processo penal, a posição majoritária é que no laudo definitivo é apenas um perito oficial, porque eles remetem a 159 do Código de Processo Penal, que fala em apenas um perito oficial. Agora, um autor que vai dizer que são 2 peritos oficiais no laudo definitivo é, como disse o livro do professor Paulo Rangel. Mas todas essas discussões são discussões para o processo penal, porque os livros de medicina legal não enfrentam essa questão de forma mais verticalizada, fazendo uma diferença. Os livros de medicina legal só falam do 159, que é para qualquer perícia, um perito oficial e, na ausência deste, 2 peritos
ad hocs concurso superior. Agora, é bem verdade, aí não é questão doutrinária, é você olhar e ler a letra da lei. No laudo prévio na droga, é um perito oficial e, na ausência dele, um perito ad hoc somente. Aí tem uma diferença do 159, parágrafo 1º, para o artigo 50, parágrafo 1º da lei de drogas. E aí poderia isso cair, inclusive, em medicina legal, porque é a letra da lei. Tudo bem? Agora, para a gente fechar essa discussão, cuidado, porque existe um julgado do STJ, que é esse julgado aqui, ó, RESP 1.544.057, que vai dizer o seguinte, que pode ser que lá para a condenação não haja o laudo definitivo, só haja o laudo prévio. E a pergunta é possível realizar uma condenação somente com laudo prévio? Se você ler esse julgado todo, que eu vou deixar aqui no material, para que você possa avaliar, jogar na sua tela e dar um print e depois leia esse julgado inteiro. Se você ler esse julgado inteiro, você vai ver o seguinte, que o STJ disse, se aquela é uma droga conhecida pela perícia, se é, por exemplo, cocaína, se é, por exemplo, maconha, LSD, se são drogas que são usualmente encontradas, não são drogas oriundas de uma inovação da toxicologia. Ora, e se eu já tenho um laudo prévio, o laudo prévio ele segue os mesmos moldes de constatação do que seguiria um laudo definitivo, esse laudo prévio pode ser usado para condenação quando ele constituir um meio de prova harmônico com os demais meios de prova que foram coligidos ao longo da persecução penal na fase processual. Então, se há uma harmonia entre esse laudo prévio, e esse laudo prévio é oriundo de uma droga nos quais os exames são feitos em conformidade com o laudo definitivo, é possível que esse laudo prévio sirva para a condenação, quando ele for harmônico com outras provas carreadas para os autos do processo penal. Então, só olhando esse lado, esse ponto 5 aqui, ó. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar por si sós a materialidade do delito de drogas, quando aliadas ao laudo toxicológico, sublinha preliminar, realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria, como também reforçar a evidência da materialidade do delito. Então, dê uma lida com calma, tá no seu material aí, essa jurisprudência do STJ, que ela é passível de ser cobrada numa prova de concurso, principalmente em processo penal. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Bom, exame de corpo de delito direto e exame de corpo de delito indireto. Falei já em blocos passados. O exame de corpo de delito, quando recai sobre o objeto resultante da infração penal. Então, o que é o exame de corpo de delito direto? É aquele que recai sobre o próprio objeto da infração penal. Qual é o objeto da infração penal? O objeto da infração penal é um estupro. E esse estupro contou com a rotura do ímen, porque há uma conjunção carnal, penetração do pênis na vagina, a pericianda era virgem, foi estuprada e a rotura do ímen. O perito legista vai fazer um exame no ímen da pericianda. Esse é um exame de corpo de delito direto. É um caso de furto mediante arrombamento, mediante escalada, qualifica o furto. Quando o exame recair sobre a fechadura, sobre o muro que ele escalou, se for sobre escalada, quando recair sobre o objeto do delito, esse exame é chamado de exame de corpo de delito direto. Só que por vezes eu não tenho o objeto para ser examinado porque o objeto se perdeu. Aí eu vou fazer um exame por fotografia, por exemplo. Eu vou colher uma prova testemunhal. Então, se eu colho uma prova testemunhal, uma fotografia, o exame não está recaindo sobre o objeto material do delito, e sim sobre a fotografia, e sim sobre a testemunha, sobre o testemunho reduzido a termo. Esse exame de corpo de delito é um exame de corpo de delito chamado de indireto. Na tela, chama-se corpo de delito indireto a substituição do exame do objeto pela, por exemplo, prova testemunhal, pela prova da testemunha, pela fotografia. Não está recaindo sobre o objeto do delito, mas só sobre uma
testemunha sobre uma fotografia, chamada de corpo de delito indireto. Tudo bem até aí? Bom, qual é a função do perito, né? Isso aqui está no livro do professor Higino Carvalho Hércules. A função limita-se a verificar o fato, indicando a causa que o motivou. Qualquer que seja a posição em que o perito esteja, oficial ou não, o seu compromisso é com a verdade, constitui dever ético e obrigação legal. Mas, André, e se o perito faltar com a verdade e fizer uma declaração falsa? A declaração falsa ou a ocultação da verdade constitui delito previsto no 342 e é fato punível segundo o processo civil, também com base no artigo 147. É a chamada falsa perícia. Tudo bem? Bom, visto isso, senhores, vamos começar a examinar os documentos médico-legais. Ora, é uma outra questão que sempre está presente nas provas para delegado de polícia. Quais são os documentos médico-legais existentes? Relatório médico-legal, consulta médico-legal, parecer médico-legal, atestado médico-legal, declaração de óbito e comunicações compulsórias. Então, nesse slide aqui da sua tela, eu coloquei quais são os documentos médico-legais. Vamos começar a estudar cada um deles, começando pelo primeiro, que é o relatório médico-legal. O que é o relatório médico-legal? Imagine essa pergunta numa prova. O que você vai dizer? Que é a narração escrita e minuciosa de todas as operações de uma perícia médica, determinada por autoridade policial ou judiciária. E aí uma questão que sempre cai em prova, a diferença de auto para laudo. Qual é a diferença de auto para laudo? O auto ocorre quando ele for ditado a um escrivão durante o exame. Então, se o relatório médico-legal ele é ditado pelo médico legista para o escrivão, que o reduz a termo no momento que está sendo realizado aquela perícia, isso vai se chamar auto de exame de corpo de delito, ou auto como relatório médico legal, espécie de relatório médico legal, porque o médico legista está ditando para o escrivão que reduz a termo no momento da perícia aquele exame, o que está sendo verificado naquele exame. Só que ele pode se chamar laudo, joga na tela, se redigido posteriormente a determinada perícia. Depois que terminou a perícia, ele é redigido aí, pelo próprio perito, de próprio punho, aí ele é chamado laudo. Então, senhores, essa é uma diferença que costuma aparecer muito nas provas para delegado. A diferença de auto quando é ditado para o escrivão e laudo quando o perito, posteriormente, finalizada a perícia, o reduz a termo, realizando-o de próprio punho. Tudo bem? Diferença de auto para laudo. E aí vem uma outra pergunta de prova. Quais são as partes que compõem um relatório médico legal? O relatório médico legal, ele é dividido em 7 partes, que estão aqui na sua tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora, na época que eu estudava, eu tive uma dificuldade para gravar essas 7 partes, e aí eu pensei numa frase, um mnemônico. Poxa, que história! Poxa, que história! Poxa, que história! Do caramba! Poxa, que história do caramba! André, mas esse negócio de método mnemônico ou frase, eu acho uma idiotice. Eu também acho uma idiotice. Mas às vezes a vida é feita de idiotices para te facilitar. Então o que eu vou colocar aqui, se servir para você, ótimo, você adota. Se não servir, você esquece. O importante é que você saiba que são essas 7 partes nas quais se divide o documento médico legal. Tá aqui, ó. Poxa, que história do caramba. Então aqui eu tenho o preâmbulo, que é a primeira parte. Nós vamos ver o que significa cada uma delas. Eu tenho os quesitos, segunda parte. Eu tenho o histórico, tá aqui, ó, o histórico. A descrição, a discussão,
a conclusão e a resposta aos quesitos. Então, uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes que compõem o documento médico legal. Poxa, que história do caramba. Se você preferir, porra, que história do caralho. Tem uma permitida e uma proibida. Ah, mas isso é uma idiotice, eu vou esquecer a frase. Então você não usa. Aqui apenas é uma opção para quem quiser. A método mnemônico é coisa para idiota que não consegue decorar. Talvez eu seja um idiota e tenha precisado disso aqui. Tá bom? Se você é idiota ou não, só você sabe. E aí você fica à vontade para usar ou para não usar o método mnemônico. Tudo bem? Tranquilo? Aí ele vai te perguntar assim, qual é dessas 7 partes do documento médico legal, relatório médico legal, auto ou laudo de exame de corpo de delito, qual é a parte mais importante? Vou mudar a cor da caneta. A parte mais importante é essa aqui, ó, é a descrição. É a descrição. E na descrição, o perito legista vai usar uma técnica, que é a técnica do visum et repertum. Visum et repertum. O que é a técnica do visum et repertum? Ele vai visualizar a lesão no corpo da vítima, por exemplo, e vai objetivamente descrever a lesão no laudo, no auto, fazendo então referência àquilo que ele está observando. Então ele pode visualizar, por exemplo, uma ferida pérfuro-incisa na região escapular esquerda, medindo 5 centímetros, tendo um entalhe no 3º centímetro. Ele vai olhar, visualizar e fazer referência no laudo acerca no alto daquela lesão que ele está visualizando, descrevendo aquela lesão no laudo no alto, visualizando no corpo, nesse caso, no cadáver, né? Vamos supor que tenha havido a morte. E aí eu volto a lembrar que corpo de delito não tem nada a ver com corpo, já falamos isso em blocos passados, mas ele visualiza no objeto da prova, que nesse caso é o cadáver, e ele está vendo na região escapular esquerda, nessa região aqui, uma lesão pérfuro-incisa de 5 centímetros, ele vai medir com uma régua, e no 3º centímetro tem um entalhe, que foi produzido porque a vítima, quando recebeu aquela facada, ela se mexeu e ao se mexer gerou um entalhe. Ele visualiza e descreve aquilo no laudo. Onde é que ele faz isso? Em que etapa do laudo ou autoexame de corpo de delito? Ele faz isso na 4ª etapa, na etapa de descrição, na 4ª parte, usando a técnica do visum et repertum. Quando se fala que ele usa a técnica do visum et repertum, significa dizer que ele faz na descrição uma análise objetiva do que ele está visualizando. O que significa dizer que ele faz uma análise objetiva do que ele está visualizando? Significa dizer que o perito não emite opinião. A análise é objetiva e não subjetiva. Concluindo, trata-se de homicídio. Concluindo, trata-se de suicídio. Concluindo, trata-se de acidente, porque ele está estabelecendo a causa jurídica da morte. Quem vai dizer se é suicídio ou se é homicídio é o delegado de polícia. O perito não faz exame do dolo. Lembre disso, o perito legista não examina o dolo. Ele vai estipular a causa médica da morte. A causa jurídica da morte deve ser estipulada pelo delegado de polícia. Ele vai dizer que aquela lesão por instrumento pérfuro-cortante que gerou uma lesão pérfuro-incisa gerou uma morte por parada cardiorrespiratória. Por exemplo, gerou uma lesão ao coração. Gerando uma lesão ao coração, gerou uma parada cardíaca em virtude daquela facada. Então ele estabelece a causa médica da morte. Ele não estabelece a causa jurídica da morte. Mas aquilo foi um suicídio ou foi um homicídio? Quem vai dizer isso é o delegado de polícia, a partir da investigação. Então, essa técnica do visum et repertum, a impossibilidade do perito legista examinar o dolo, isso ocorre na descrição através desta técnica. Essa é a parte mais importante do documento médico legal. No concurso delegado de polícia do Rio de Janeiro, em 2012, essa foi uma das questões que caiu na primeira fase.
O laudo auto de exame de corpo de delito é dividido o relatório médico legal em 7 partes. Qual é a parte mais importante? É a descrição. Tudo bem? Tranquilo isso? Vou falar, a partir de agora, de cada uma dessas 7 partes. Começando pelo preâmbulo. Então, o preâmbulo, como você pode ver, é a primeira parte desse documento médico legal chamado relatório médico legal, laudo auto de exame de corpo de delito. E o que deve estar, joga na tela, no preâmbulo? Preâmbulo é uma espécie de introdução. Deixa eu mudar a cor da caneta. É uma espécie de introdução na qual constam a qualificação da autoridade solicitante. Quem é que pediu o exame? Foi o delegado de polícia da 95DP. Vai estar lá também a qualificação do perito. Quem vai fazer é o perito legista fulano de tal, de matrícula tal. Quem é o periciado ou periciando? Quem é o examinado? Onde é que vai ser feito esse exame? Instituto Médico Legal. Qual vai ser a data e hora? Bem como qual vai ser o tipo de perícia a ser realizada? É uma perícia para saber se aquela paciente é virgem ou não? É uma perícia de conjunção carnal? É uma autópsia? É uma perícia para saber se houve lesão ou não houve lesão? Então, que tipo de perícia vai ser realizada? Tudo isso vai estar no preâmbulo, como se fosse um cabeçalho do documento médico legal. Ali vai constar a designação. O delegado de polícia e a autoridade judiciária vão requisitar a realização do exame ao diretor do ML. O diretor do ML vai designar um perito. Vai dizer qual é o nome do perito, qual é a matrícula, vai dizer quem é o delegado que está requisitando a perícia, vai dizer dia, local, hora a ser feita a perícia, vai dizer onde vai ser feita a perícia e de que exame se trata. Então é um cabeçalho. É a primeira parte do documento médico legal chamada de preâmbulo. Tudo bem? Então no preâmbulo vão constar essas indicações iniciais do exame. Ok? Eu estou fechando esse bloco. E no próximo bloco, na próxima aula, eu vou continuar esse assunto. Falando agora da segunda parte. A primeira é o preâmbulo, a segunda parte são os quesitos. Então vamos falar no início da aula que vem, continuando o tema peritos e perícias, vamos começar a falar dos quesitos até analisarmos todas essas partes e avançarmos para o segundo documento médico legal, que vai ser a consulta médico legal. Ok? Aguardo os senhores lá. Fiquem com Deus. Um abraço e até lá.